né? Eu não vou ler todo, até pelo tempo é curto, mas vou ler. É interessante ler, pelo menos depois, é só procurar na internet, a Carta Testamento de Getúlio Vargas, né, que de certa forma vai meio que mostrar muito do programa econômico, né, e do projeto do Vargas está dentro da Carta Testamento, que infelizmente a gente não vai ter tempo de ler. De repente, no finalzinho, sobrar algum tempo, eu leio a Carta Testamento do Vargas, que muitas pessoas nunca leram, né? E é um documento extremamente importante na história econômica e política do país. Bom, é deposto Vargas e é feita uma aliança entre o governo JK, representando o PSD, um partido mais de centro, getulista, né, com o vice-presidente que vai sair, o herdeiro político do presidente Getúlio Vargas, que vai ser o presidente João Goulart, né? Uma oportunidade, de repente, se a câmera tiver. A minha tese de doutorado foi sobre o presidente João Goulart, que até tem um vídeo apresentando ela no meu site, que é www.castiomoreira.com.br, onde tem um vídeo apresentando a tese de doutorado sobre o projeto de nação do governo João Goulart. Bom, então vai ser eleito JK. Naquela época, pessoal, se votava em presidente e vice-presidente de forma separada. Imagine que uma eleições assim poderia perfeitamente trazer, de repente, eleger, por exemplo, eu podia citar, mas vou citar 2 partidos, até porque tem projetos diferentes um pouco, o presidente do PSDB com o vice do PT, ou o presidente do PT com o vice do PSDB, por exemplo, né? Ou seja, projetos diferentes para o país, que de certa forma na época tu poderia votar para presidente e vice-presidente de forma separadas. Só que nessa ocasião a chapa, né, vai ser eleita o presidente, que é o JK, Juscelino Kubitschek, o famoso pelos 50 anos em 5, a construção de Brasília, o plano de metas, e o vice, ou seja, o herdeiro do trabalhismo, né, do projeto Vargas, que até na minha tese de doutorado eu dou o nome de projeto de Vargas. Começa o projeto de Vargas, né, e aos poucos ele vai sendo influenciado até por alguns pensadores, como Alberto Pasqualini, e se transformando no projeto trabalhista, né, implementado durante o governo Getúlio e tentar a continuação no governo João Goulart, no Jango. Bom, então o que acontece? É eleito o JK vai promover o plano de metas, 50 anos em 5, quase todas as metas estão orçadas, né? Principalmente focada agora nos bens duráveis, ou seja, de certa forma, embora o JK seja considerado um governo desenvolvimentista, algumas coisas ele vai a caminho do Projeto Nacional Desenvolvimentista do Vargas, mas em outras coisas ele acaba meio que indo contra o projeto do Vargas. Diga-se de passagem, quando o Vargas se suicida, assume o vice Café Filho. E o Café Filho vai promover uma instrução da SUMOC, que na época é como se fosse um banco central, a instrução 113 da SUMOC, que vai, de certa forma, favorecer o capital estrangeiro, né, em primazia em relação ao capital nacional. Isso, de certa forma, vai enfraquecendo o projeto Vargas, que com o JK se amplia mais ainda a entrada das multinacionais, principalmente no setor automobilístico, né? E aí vai ter uma mudança importante na logística da questão de ferrovia para rodovia, né, por causa da entrada das empresas automobilísticas no governo JK. Embora o governo JK faça algumas coisas que agrade também ao projeto mais trabalhista, no sentido de o rompimento com o FMI e algumas questões, né, nesse sentido. O JK também vai ter uma 32ª meta, que vai ser ou 31ª, não lembro, que vai ser a construção de Brasília. Só que aí não vai estar tanto orçada, e esse vai ser um dos motivos pela aceleração inflacionária, né, no período posterior. Há uma tentativa também de golpe, né, de impedir com que o JK assuma, e aí, ao meu ver, tem um político, de certa forma, militar e político, que eu acho que ainda tem que ser resgatado na nossa história, né, e até indico um livro, Soldado Absoluto, que é uma biografia do Marechal Lott, né, que eu acho que é um personagem da nossa história muito pouco estudado, né, e que tem que ser, de certa forma, resgatado, né. Bom, então o que acontece? Aí chega a questão das eleições, né? Novamente é lançado 2 chapas, né? O Marechal Lott com o presidente da República, tendo como vice João Goulart, Jango, né, na união PSD-PTB,
E, de outro lado, representando o PTN, Jânio Quadros, também com apoio maciço do Carlos Lacerda, que vai ser um dos principais representantes da UDN, né? E o Jânio Quadros, um cara que vai ter um político que vai ter uma ascensão meteórica na política, vereador, prefeito, governador, presidente da República, vai ser eleito por 7 meses e acaba renunciando, deixando uma carta testamento. Bom, nesse período vai ser marcante, porque vai renunciar Jânio Quadros e quem vai ser o presidente constitucional, pelo menos a Constituição visava assim, que é o quê? João Goulart, o herdeiro do projeto Vargas, o herdeiro da herança getulista, né? Então o Jango vai assumir, num primeiro momento há uma tentativa de impedimento com a campanha da legalidade, o Jango vai assumir com alguma negociação, primeiro vai instituir o parlamentarismo do Brasil, onde um dos primeiros ministros vai ser o Tancredo Neves, até que o Jango consegue adiantar o plebiscito, né, e acaba voltando para o presidencialismo, e aí o Jango começa a ser direcionado para as chamadas reformas de base, né? Reformas que, diga-se de passagem, algumas continuam muito atuais, como a questão da reforma tributária, né, mudando um sistema tributário mais regressivo para progressivo, etc. Então, o governo João Goulart ele tenta retomar o processo de substituição de importações. Essa é a grande novidade da minha tese de doutorado, que mostra que muitas coisas que foram implementadas no segundo PND no governo Geisel, no regime militar, estavam previstas no projeto do governo João Goulart. Essa que é a grande novidade da tese, né? Então o jogo é deposto pelo golpe de 1º de abril de 64, ou a Revolução de 31 de março de 64, né, dependendo um pouco do ponto de vista, né? E aí começa o período do regime militar, e aí depois começa, né, a redemocratização, governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, e, na minha modesta opinião, de certa forma, esse projeto, interrompido em 64, aos poucos vai sendo retomado pelo governo Lula e governo Dilma. Então, por isso que quando eu comecei a minha palestra, eu falei sobre a questão da era Vargas, né? Hoje, a Petrobras é uma das maiores multinacionais da América Latina e do mundo, né? A gente ainda tem o BNDES tendo um papel importante no desenvolvimento, né? E a gente tem a questão de algumas visões na época do Vargas, e encerrando, né, que é a questão, né, uma certa... Claro que hoje a gente vive um contexto completamente diferente de 64, a gente tem um aumento da globalização, tanto financeira, produtiva, comercial, a gente tem um contexto, a gente tem a questão das empresas multinacionais muito mais atuantes e participantes, né, do desenvolvimento do país, mas, de certa forma, volta a questão da intervenção do Estado na economia. Então, na verdade, quando tu estuda econômica, e antes eu não comentei também da questão do MDB, da Arena, depois da mudança da Arena, né, para alguns outros partidos do MDB e tal, o que eu poderia falar, mas essas mudanças todas, em outras palavras, significa, se eu fosse resumir, para finalizar, se eu fosse resumir resumidamente, com perdão da redundância, entre um projeto que prega uma maior intervenção e planejamento do Estado na economia e um outro projeto que prega uma menor intervenção do Estado na economia e uma maior aliança ao capital estrangeiro, que, de certa forma, continua, só que o capital estrangeiro não tanto produtivo agora, mas um capital mais financeiro. De certa forma, esses projetos ainda estão em curso e sendo disputados a cada eleições. Eu queria agradecer, muito obrigado pela atenção de todos, né? Quem quiser assistir o vídeo da tese está lá no meu site, cassimoreira.com.br. E eu agradeço de coração mesmo, muito obrigado pela atenção de cada um aqui presente, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos